Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim trazer para vocês hoje o meu bullet journal. É uma versão mais simplificada do que a gente costuma ver por aí. Geralmente a gente vê aqueles cadernos pontilhados. Eu vou trazer uma versão também com caderno pontilhado, que eu acho muito bacana, mas dessa vez eu quis trazer uma versão bem simples. Algo que é bem acessível, que qualquer pessoa vai conseguir fazer. Geralmente algumas pessoas, elas veem esses bullets, com esses cadernos super mega produzidos, e falam, ah, isso não é pra mim, acho que eu não vou conseguir fazer, e acaba desistindo. Então, eu resolvi trazer, no mês de janeiro, este bullet com o material mais simples possível. Então, aqui eu tenho um caderno de brochura, é um caderno bem simples mesmo, sabe? É um caderno de brochura de 96 folhas, com um tamanho padrão pequeno de 140 milímetros por 200 milímetros, da Jandaia. Ele tem uma gramatura super baixa, deve ter aí por volta de 60, 75, e isso faz com que a gente precise tomar um pouco mais de cuidado em relação às canetas, o material que a gente vai utilizar neles, porque acaba ultrapassando para o outro lado. Tá? Eu utilizei também aqui esta caneta Fine Pen da Faber-Castell na cor rosa. Utilizei também este marca-texto na cor rosa pastel, também da Faber-Castell. Utilizei essa Fine Pen da Faber-Castell na cor preta. E também a nossa Bic tradicional, ponta fina, da cor preta. Ah, eu também utilizei esta caneta aqui. Esta caneta da Sismove, ela é uma ótima opção para caso você esteja procurando aí uma caneta preta um pouco mais escura. Essa aqui da Bic, ela é muito boa também, ela é super acessível, é inclusive mais barata. Porém, eu achei ela com um preto mais acinzentado. Essa aqui da Sismove, ela tem uma coloração bem mais forte, bem mais pigmentada, tá? Utilizei também esta tesoura aqui da Léo Léo, que ela tem esse recorte aqui de picote. Eu utilizei essa tesoura para cortar este papel, é uma folha de sulfite. Eu peguei uma folha de sulfite, cortei aqui esses desenhos que eu fiz na própria folha de sulfite. Resolvi trazer aqui uma decoração bem simples também de algo que eu mesma fiz, a caneta. Não trouxe também nenhum lettering, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não sei fazer letra, enfim. Você pode fazer com a sua letra tranquilamente, gente. O importante é que seja um material que você utilize para você se organizar. Ele precisa ter a sua cara, a sua personalidade. Ele precisa trazer para você aquilo que você acredita que vai ser essencial no seu dia a dia. Então, aqui eu trouxe aqui um calendário, um reloginho e o nome Bullet Journal. Em outro vídeo eu vou trazer pra vocês, eu quero fazer outras decorações, colocar aqui, depois passar um papel contact, porque vocês vão ver que vai ficar maravilhoso, tudo bem? Então, vamos começar aqui o nosso Bullet Journal. Abrindo ele, a gente consegue ver aqui, logo na primeira página, que a gente tem um índice. Aqui eu também quero fazer um outro desenho, tá? Mas isso vai ser para outro vídeo. Aqui eu tenho um índice, eu separei duas folhas, ou seja, 4 lados para o índice, e aqui eu venho trazendo para vocês exatamente onde está cada coisa do meu bullet que eu vou utilizar no mês de janeiro. O meu bullet, ele é separado por mês. Todos os meses eu tenho ali as informações que eu acredito que eu vou necessitar naquele mês. Ele precisa ser muito prático para mim. Ele precisa trazer principalmente aquelas informações que eu sinto que eu estou pecando no meu dia a dia e que eu preciso de um pouco mais de atenção. Então, aqui eu tenho a legenda, o índice, né, do mês de janeiro. Ah, mas são poucas folhas, vai chegar, sei lá, março, não vai ter folha suficiente no índice. Caso não tenha, eu abro um novo índice lá no meio do caderno, sem problema nenhum, tá? Então, aqui eu tenho o índice. E aqui a gente chega na nossa capa, uma capa bem simples também que eu trouxe pra vocês. Bem-vindo janeiro de 2026. Trouxe uma frase aqui, nada muda se você não muda. E eu gosto de trazer sempre uma palavra pro meu mês, sabe? Uma palavra que eu quero utilizar ali como foco. Então, a minha palavra do mês vai ser ressignificar. Eu acho que pro início do ano é uma palavra muito importante, muito forte, muito profunda, que nos traz grandes ensinamentos. Aqui,
já virando, eu trouxe aqui o significado dessa palavra, que é entender que as coisas, às vezes, precisam de um novo sentido dentro do coração. Às vezes, a gente tá tão ali atribulado com as coisas que vem acontecendo com a gente no dia a dia, que a gente esquece de ver tudo que é bom na nossa vida. Então, a gente conseguir ter um novo olhar sobre essas coisas, eu acho que é fundamental para que a gente consiga continuar caminhando. Tá? Aqui eu tenho uma legenda, algumas pessoas colocam nos seus bullets como chaves, eu gosto de colocar como legenda. Então, aqui eu tenho aqui uma bolinha para evento, um pontinho para tarefa, um X para completa, uma flechinha para adiada, um traço para nota, um pontinho e um tracinho em cima da palavra para deletar, um número 1 dentro de um círculo para prioridades, um triângulo para aniversário e uma estrela para tempo. Depois a gente vai trabalhar um pouco mais cada uma dessas coisas aqui, dessas chaves que eu tenho para o meu bullet. Logo aqui embaixo, eu já trouxe para vocês os livros que eu quero ler no mês de janeiro. Vou conseguir ler todos? Talvez não. E eu também não vou me cobrar absurdamente caso eu não consiga. Então, é uma proposta para coisas que eu quero fazer, mas se eu não conseguir, tá tudo bem, sem cobranças, tá? Então, um dos livros que eu quero ler é O Poder do Autocontrole. Um segundo livro é Talvez Sua Jornada Agora Seja Sobre Vocês. O autor deste livro é o Ian D. Albuquerque. Todos os livros dele são maravilhosos, eu super indico. E eu quero trazer aqui para vocês algumas partes desse livro, uma resenha bem simples, para que vocês entendam a profundidade deste autor, que é maravilhoso. Se puderem adquirir um livro dele, eu super indico. Eu tenho aqui também A Síndrome da Boa Garota, Arquitetura Emocional, Vamos Longe e, por último, eu quero sempre tentar trazer uma releitura. A releitura é um livro que em algum momento da minha vida eu já li, porém eu quero voltar a ler agora com um novo olhar, de uma forma mais segura, mais madura, dentro de tudo aquilo que eu já vivi na minha vida. Eu quero entender se ele me traz uma nova mensagem, tá? Passando aqui, eu tenho os filmes. Então, aqui são os filmes, eu quero colocar o nome de todos os filmes, séries e documentários que eu quero assistir este mês. E aí, eu vou ticando, caso eu consiga ter sucesso em assistir esses filmes, séries e documentários. Aqui eu vou trazer as minhas metas de janeiro. Aqui, a espiritualidade. Então, eu coloquei aqui uma linha para cada dia do mês. Então, eu coloquei aqui também manhã, tarde e noite. Então, de manhã, no dia 1º, eu consegui fazer o meu devocional. À tarde, eu consegui. À noite, eu posso colocar aqui simplesmente se eu consegui ou não consegui. Ou eu posso colocar a passagem da Bíblia, ou, enfim, daquilo que eu acredito, tá? E aqui alguma anotação. Vamos lá. Aqui eu coloquei também 2 folhas para o agradecimento, uma linha para cada dia, onde eu quero trazer um agradecimento diferente para cada dia do meu mês. Virando aqui, eu tenho aqui a minha meditação, eu quero tentar trabalhar mais essa questão da meditação. Então, por exemplo, no dia 1º eu meditei. Por que que eu meditei? Foi pelo meu estresse do dia anterior, ou eu meditei pelo estresse do dia atual, ou foi por uma angústia, uma ansiedade, qual foi o motivo da minha meditação. Aqui, o descanso, que é algo que a gente, às vezes, a gente não valoriza tanto, mas eu acho que é fundamental. E eu quero muito conseguir medir quanto tempo eu estou dando para mim descansar, simplesmente não pensar em nada, tá? Eu quero que vocês observem que algumas coisas ultrapassaram para o outro lado. Como eu havia dito para vocês, a gramatura deste caderno ela é muito baixa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o material que a gente utiliza. Então, eu tenho aqui, por exemplo, esse marca-texto, que é da Faber-Castell, maravilhoso, gente, eu super recomendo, porém, para um caderno com uma gramatura mais alta, tá? Você pode observar que eu passei do outro lado e aí eu consigo ver aqui a marcação deste marca-texto. Então, ele ultrapassa se for uma folha com uma gramatura muito baixa. Essas 2 canetas aqui também, que é a Fine Line da Faber-Castell, elas também ultrapassam se eu tenho aqui uma gramatura muito baixa. Então, nesses casos, eu sempre recomendo a utilização de canetas esferográficas, e aí você pode escolher a da Bic ou da Sismove ou qualquer outra
caneta esferográfica, porque elas não ultrapassam para o outro lado, tudo bem? Então, virando aqui, eu tenho os meus momentos de sono, às vezes eu durmo, sei lá, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Eu quero tentar regular o meu sono, para tentar atingir o máximo de tempo, pelo menos ali entre 8 e 9 horas de sono por dia. Nem sempre é possível, mas eu quero tentar por uma questão de saúde, tá? Controle de água. Quantas vezes a gente parou para pensar e falar assim, nossa, será que eu bebi água hoje? Então, eu quero marcar quanto de água, quantos litros de água eu estou conseguindo beber por dia. A minha meta esse ano é tentar beber pelo menos 4 litros de água por dia. Aqui eu tenho meu controle de exercício, eu quero tentar fazer pelo menos 30 minutos de caminhada, por dia, ou sei lá, 3 vezes por semana, mas eu quero ter este controle para quando chegar no final do mês eu olhar e entender como que está essa questão da minha movimentação, se eu tô me exercitando, se eu não tô, enfim. Meu controle alimentar, então aqui foi acho que onde tomou mais espaço no meu bullet, porque eu coloquei um combozinho desse aqui para cada dia, então eu coloco a data, o jejum, fiz ou não fiz jejum, se eu evacuei, eu acho que isso é muito importante ser colocado, gente, porque é uma questão de saúde. Eu, como professora de ciências, eu preciso sempre dizer quanto que determinadas coisas são importantes, apesar de ser tabu para a maioria das pessoas, então, para algumas pessoas talvez fosse muito difícil chegar e falar, olha, aconteceu, não aconteceu, mas eu acho que como professora de ciências eu preciso começar a desmistificar isso, a deixar isso algo simples, tá? Então, eu acho que é importante marcar se eu jaquei ou se eu não jaquei, qual foi o horário do meu café, do meu almoço, do meu lanche e do meu jantar. Então, aqui tomou algumas páginas, né? Pulando aqui, eu venho pro meu ciclo menstrual, que eu coloquei um calendário aqui, onde eu vou marcar quantos dias eu fiquei menstruada, quais foram os dias, quais foram os sintomas que eu tive. Deste lado aqui eu tenho os meus médicos, então aqui, por exemplo, ginecologista, eu passei no ginecologista esse mês, qual foi a data? Eu tenho algum exame para fazer, qual é a data? Medicamentos. Então, aqui eu quero marcar também. Muitas vezes eu fico assim, nossa, mas será que eu tomei um remédio hoje? Então, tomei, eu venho aqui, marco. Dia 1º, marquei, Neutrofer. Neutrofer é um remédio que eu tomo diariamente, para sempre. Então, às vezes eu esqueço. Então, eu quero vir aqui marcar. Então, caso tenha outros remédios, eu também quero ter este controle. Autocuidado. Isso aqui é algo que eu quero aperfeiçoar, eu acho que não ficou didático, mas isso vai ficar para um próximo mês. Então, aqui eu criei uma legenda com cores. Então, aqui no dia 1º, eu usei creme, usei filtro solar, eu venho aqui, eu marco com a coloração do dia 1º e aí por seguinte, tá? O meu controle financeiro, eu quero ter uma cota de gastos que eu posso gastar no mês, eu quero tentar utilizar esta cota apenas. Então, a pessoa, se fui eu, se foi minha filha, a data, o valor, o local e o produto. Redes sociais. Então, no dia 1º, eu postei o que foi postado, e aí por diante, aonde foi que eu postei, enfim. Meus cursos, então eu faço 3 cursos, eu faço o curso da Abra, um curso de realismo do Charles Lavezo, maravilhoso, eu quero trazer algumas coisas aqui pra vocês também sobre os meus cursos, e sobre música, tá? Então eu venho aqui, realizei o curso certinho, bonitinho, eu marco. Então, esse mês eu também quero, esse ano, eu quero que seja um ano de estudos. Então, eu quero estudar para o meu concurso de escrevente do TJ e quero também estudar para me prestar a OAB este ano. É algo que, para mim, é muito importante que aconteça, né? Já tem alguns tempos que eu tenho procrastinado isso e eu quero deixar a procrastinação totalmente para trás. Então, aqui eu vou marcando os dias que eu estudei e o tempo que eu estudei. Eu quero trazer também para vocês alguns estudos vlogs, para que vocês entendam como é que eu faço os meus estudos. Então, aqui são os planejamentos de aula, de formação pedagógica, para quando eu voltar para a escola, né? O meu tempo em família, às vezes isso daqui parece meio subestimado, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas para que marcar tempo em família? Mas se você parar para pensar,
Quanto tempo você se dedicou à sua família? E talvez você começar a se policiar seja fundamental para que você tenha tempo de qualidade com a sua família. Então, aqui eu também quero começar a ver notícias diariamente, quero me atualizar com mais frequências, então eu quero marcar aqui nos dias do dia qual foi os canais de notícia que eu utilizei. Aqui, uma lista pequena, eu deixei um espaço super curto, coisas que eu vou precisar comprar durante o mês e locais que eu quero conhecer, eu quero marcar aqui, caso eu consiga visitar, eu dou um check. Aqui eu quero colocar a minha lista de supermercados e, por fim, a organização da casa. A questão da organização também é algo que eu quero trazer para vocês com mais profundidade, mas eu separei em quartos, banheiro, sala, cozinha, externo e roupas. Então, aqui, no dia 1º, o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer, e aí ter um controle maior. Eu quero que vocês observem essa fita de cetim aqui. Eu comprei uma fitinha de cetim, eu vim no meio do caderno, eu colei essa fita de cetim, e aí eu vou deixar ela sempre posicionada aqui no mês em que eu estiver utilizando. Muito bem, gente, esse aqui, então, é o nosso Bullet Journal do mês de janeiro. Simples, porém, eu acho que extremamente funcional para a minha realidade. E eu acho que precisa ser assim, ele precisa ser funcional para a sua realidade, tá bom? Se vocês gostaram, deixe um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Um beijo.